Livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Glória a Jesus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Você segue aí na tua Bíblia e eu quero ler. Os irmãos acompanhem. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo éreis guiados, conforme nosso irmão testemunhou aqui hoje. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. E a outro, ao mesmo Espírito, a fé, e a outro, o mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagre, a outros, profecia, a outro, discernimento de Espírito. E a um, variedade de línguas, e a outro, capacitação para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Baixa a cabeça, oremos. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós vamos fazer uso da Tua Palavra, e a minha oração nesta noite é que o Senhor tenha misericórdia de mim, e que a Tua Igreja compreenda, Senhor, esta ferramenta maravilhosa que o Senhor tem dado à Tua Igreja. Sê conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém e amém. Amados, esse mês, durante todo esse mês, nós vamos estar falando sobre os dons do Espírito Santo. Nós fizemos um podcast e falamos sobre isto, e me chamou a atenção a curiosidade de muitas pessoas. O que mais me chamou a atenção é que os próprios irmãos, muitos de outras denominações, nossa denominação, fazendo algumas perguntas, e a gente tem uma hora só, e a gente tinha um pouco de dificuldade em responder todos. E eu falei, eu vou promover durante todo o mês de outubro estudos bíblicos sobre os dons do Espírito Santo. Amados irmãos, quando eu vou ao médico, o médico me faz algumas recomendações para que eu possa viver bem. Ele diz para mim que eu tenho que comer menos para emagrecer e perder essa barriga. Ele fala para mim que eu preciso fazer exercício. Ele fala para mim que eu preciso periodicamente visitar alguns profissionais, porque esses profissionais vão me direcionar como viver melhor. É isso mesmo? Isso acontece com você? Acontece com você? Quem já foi ao médico, o médico disse isso? É verdade isso? Nós temos a doutora aqui, doutora, é isso mesmo, né? E tem umas coisitas mais, né? Então veja só, por que o médico diz isso para mim? Porque ele quer que eu viva mais. Sabe, olha, não tira o açúcar, tira o sal, né? Quando a gente chega numa certa idade é por aí, né? Tira o açúcar, tira o sal, porque enquanto você é jovenzinho, tudo é bênção, né, irmão Dinda? Não é mesmo? Irmão Dinda que eu diga, não é mesmo? Agora, passou de uma idade, irmão, corta tudo, corta tudo. Pastor, o que isso tem a ver com os dons espirituais? Tem a ver? Tudo a ver. Você vai ver agora. Quando Deus mandou Jesus, Jesus veio aqui, e a Bíblia diz que ele era, o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando ele subiu, ele falou, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Eu tenho que subir para o Espírito Santo descer. E esse Espírito Santo é a grande ferramenta de Deus para a igreja. Para quê? Para a igreja crescer. Crescer em número? Não estou falando em número, em conhecimento e graça.
para a igreja ter poder para pregar o Evangelho, para a igreja ter de verdade algo sobrenatural, para que a noiva de Cristo possa dia após dia entender o que é os dons espirituais. Então, da mesma forma que o médico diz um monte de coisa para mim melhorar, Deus nos deu os dons espirituais para que a igreja cresça, para que a igreja entenda qual é a sua chamada, para que a igreja entenda que ela, sendo capacitada pelo Espírito Santo, ela pode fazer muito mais do que tem feito. Por quê? Porque os discípulos, que agora eram apóstolos, todos eles foram cheios do Espírito Santo. E o que acontecia? Maravilhas. Coisas tremendas aconteciam no meio dos apóstolos, no meio das multidões. Por quê? Porque eles tinham os dons do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje também sobre aqueles que estão refutando. São os cessacionistas, são aquelas pessoas que dizem, não, olha, esse troço aí, isso aí já acabou, isso não existe mais. Nós vamos falar sobre isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em 1906, um grande homem de Deus na Califórnia, em Los Angeles, para ser mais claro, tá? William Joseph Seymour. Ele lê o texto sagrado de Atos capítulo 2 e ele começa a buscar o poder de Deus. Ele entende que batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, dons, era também para o seu tempo. E ele é batizado com o Espírito Santo. E ele começa a trazer uma multidão para o lado dele. Como todos vocês sabem, a América ela é basicamente evangelizada pelos irmãos batistas, não é? Hoje, a igreja que domina os Estados Unidos ainda é parte da igreja batista. E ele conhecia bem. E os irmãos começam a vir e começam a ficar cheios do Espírito Santo e a coisa começa a virar um negócio enorme. E ele viu que de verdade os dons espirituais não foi para aquela época, era para os dias de hoje também. Então ficou conhecido como o movimento da Rua Azusa. Até hoje tem lá a igreja, tem lá a rua. Um dia você for à Califórnia, procure e você vai ver. Muito bem, em 1910, vem para o Brasil os nossos missionários, Gunnar Ving e Daniel Berg. Eles eram batistas, foram batizados com o Espírito Santo, vêm para o Brasil, vão para o Pará, para uma igreja batista. Quando chega lá, na igreja batista, eles falam da experiência que eles tiveram, eles são expulsos da igreja, porque a igreja não aceitava aquilo. Foram expulsos. Então eles começam a Assembleia de Deus. Hoje a maior denominação evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Muito bem. O que são os dons? É uma palavra grega chamada charisma, que significa os dons. O que é os dons? Os dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedida pelo Espírito de Deus ao crente para o quê? Para um serviço especial na execução dos propósitos divinos. Por meio de quem? Da igreja. Só por isso. Vou repetir. São capacitações especiais e sobrenaturais. Concedida por quem? Pelo Espírito de Deus a nós, crentes, para o quê? Um serviço diferenciado. No que? Na execução dos propósitos de Deus para o mundo. O propósito de Deus para o mundo é salvar o mundo, tá? E ele usa quem? Você, igreja. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga, você é igreja, irmão. Diga isso para ele, você é igreja. Então, estes dons é para a igreja, ou seja, é para você. Você entende isso? Diga amém. Glória a Jesus. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, Paulo fala que os dons espirituais são para o apóstolo
aperfeiçoamento dos santos. Onde estão os santos? Estão aqui hoje? Os santos estão aqui. Então veja só, os dons é para você se aperfeiçoar. Aperfeiçoar no quê? No conhecimento da graça de Deus. Para você ter entendimento. Irmão, as nossas igrejas estão cheias de gente, mas ainda não conhece de verdade o que é salvação, o que é ser crente. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você está se aperfeiçoando, não é mesmo? Que mais? Para ampliação do conhecimento do poder e da proclamação do povo de Deus. Lá no livro de Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus está falando com os seus discípulos sobre pregar o Evangelho. No capítulo 2, versículo 4 e 5, você vai ver Pedro falando o Evangelho e quase 3.000 almas se convertem. Irmão, deixa eu te dar uma notícia ruim agora, muito ruim, que é para você não dormir esta noite, que é para você ficar pensando, que é para você ficar dizendo assim: meu Deus, o pastor podia não ter dito isso, mas eu tenho que dizer. E o que você tem que dizer, pastor? Se você não prega o Evangelho, se você não fala de Jesus, você está em pecado. Como é que é, pastor? É uma ordem de Jesus. Eu dizia numa reunião aqui domingo, você, para dizer que você é salvo, você tem que aceitar Jesus, é isso mesmo? Amém? É isso mesmo? Você, para dizer que vai para o céu, a Bíblia diz que quem crer e for batizado, ok. Mas aí Jesus dá uma ordem, que eu preciso pregar o Evangelho, que eu preciso falar. É ordem de Jesus. Então, para mim ir para o céu, preciso aceitar Jesus, preciso batizar, preciso crer, mas preciso pregar o Evangelho. E eu só consigo se eu for cheio do Espírito Santo. Então, se você não prega, está faltando o Espírito Santo na tua vida. Mas hoje eu vim aqui para te dar esta notícia: você pode ser cheio do Espírito Santo, ter os dons espirituais e começar a dizer para o mundo, como o nosso irmão disse: olha, eu vou voltar lá depois de 10 anos, mas foi com um propósito, e Deus foi com ele por uma razão: ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Que mais? Aperfeiçoamento dos santos, ampliação do conhecimento e proclamação do Evangelho, e chamar a atenção dos incrédulos à realidade divina. Marcos capítulo 16, versículo 20, e Atos 4, 29 e 30. Atos 4, 29 e 30, Atos capítulo 4, versículo 29 e 30, vai falar da igreja preocupada porque Pedro, ele estava sendo preso e de repente foi preso e foi diante dos oficiais. Os caras começaram a perguntar um monte de coisa. Sabe o que a igreja fez? Foi orar. No que a igreja foi orar, o texto é claro. Irmãos, é uma coisa fantástica o que acontece. Olha só, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Olha só o que acontece. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 29 e versículo 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. A igreja está orando. Por quê? Porque Pedro e João estavam perante o Sinédrio e estavam para ser presos. Olha só o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vocês viram? Oraram, ficaram cheios do Espírito Santo. A polícia na porta, vou prender, vou orar. Foram cheios do Espírito Santo, com polícia na porta, sem polícia na porta. Eu vou falar que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Acabou. É isso que o texto está falando. O pastor Ismael não está inventando, está na Bíblia. Muito bem. Agora, quais são os propósitos dos dons espirituais? O apóstolo Paulo, ele vai mostrar para nós, tá, que eles são faculdades divinas operando na pessoa humana. É coisa de Deus. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você nunca teve uma experiência, é bom você buscar essa experiência.
Eu tenho algumas experiências na minha vida que tem hora que eu olho para trás e falo, mas puxa vida, Deus é tremendo, tá? Ela capacita os homens, mulheres a servirem melhor a Deus. No quê? No crescimento, na edificação da igreja. Lá no capítulo 12, versículo 7 de 1 Coríntios está escrito: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Então eu preciso entender que é dado para aquilo que for útil. Os dons não é para brincar, os dons não é para comercializar, os dons não é para dizer que você é mais fervoroso do que o outro, é para edificação e para aquilo que for útil para a obra de Deus. Agora, quais são os propósitos dos dons espirituais? Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar o crente. Capacitar o crente a testemunhar de Cristo, conforme nós vimos agora de pouco, e está lá também no livro de 1 Coríntios capítulo 2, 4 e 5, Atos 6, 8 e 10, os crentes sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus, para quê? Para pregar, para ser testemunha de Cristo. Que mais? Os dons espirituais capacitam o crente a ganhar almas, a glorificar o Senhor Jesus. Como é que é? Glorificar o Senhor Jesus. Quando você está cheio do Espírito Santo, você glorifica. Eu fico muito preocupado, falo aqui nesse púlpito toda hora, para esses irmãos que sentam aqui atrás de mim. É bom vocês dar glória a Jesus. É bom vocês dar glória a Jesus. Tem que começar, o fogo tem que começar daqui, do altar. Tem que começar do altar. Nós temos que glorificar a Deus. O fogo tem que começar do altar e do altar ir para a igreja. É assim que a Bíblia nos ensina. Nós temos que glorificar a Deus. E para você dizer que você dá glória a Jesus, é porque você está cheio do poder de Deus. Agora veja só. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, diz com muita clareza, né? Acerca dos dons espirituais. Cremos, está escrito lá, confessamos, professamos, ensinamos os dons espirituais, que eles são atuais e presentes na vida da igreja. Veja só, atuais. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, não é para um grupo, não é para uma época, é para todos que o Senhor chamar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque. Se você quer os dons espirituais, busque. Porque os dons é para os dias de hoje. Agora veja só. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto ele estiver aqui, o Espírito Santo vai estar usando a igreja com os dons espirituais. Vai ser a manifestação clara da igreja ao mundo, a igreja cheia do Espírito Santo. Quando é que vai cessar? Quando Jesus buscar a sua igreja. Agora tem um grupo de pessoas que são os cessacionistas. Quando você pega essa palavra, significa fazer parar, dar fim, interromper. Quem é esse povo? Tá? Esse povo é o que dizem que, primeira coisa, eles alegam que os dons ficaram restritos, que ficaram restritos aos apóstolos, só os apóstolos, mais ninguém. Por isso que algumas denominações não creem no poder de Deus, não creem nos dons espirituais. Agora, se isto for verdade, Atos capítulo 2, versículo 39 está errado. Fala que é para todos. Estão longe? Os que estão perto. Todos. Não é só para os apóstolos. Tá? Uma segunda teoria deles, capítulo 16 de Mateus, versículo 17, diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua. Todos acompanharão. Você creu? Vai te acompanhar. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Aí, como eu disse, Moisés, a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, que estão perto. Foi o que nós acabamos de ler. Para todos. Segundo
Segundo argumento desse povo, que os dons foram necessários enquanto os escritos do Novo Testamento não haviam sido concluídos. Então, enquanto o Novo Testamento não foi concluído, não se podia de forma nenhuma, enquanto o Novo Testamento não tinha aparecido, né, que foi achado no Mar Morto, podia falar. Depois que o Novo Testamento apareceu, cessou. Então, olha só a cabeça desse povo, tá? Agora veja só, os dons, preste atenção nisso, os dons não visam substituir a autoridade e a supremacia das Escrituras. Jamais, nada substitui, nada. Irmão, nada substitui a palavra de Deus. Nada. Então, o argumento não tem argumento, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, ele diz: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que os que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Ou seja, prioridade é a palavra de Deus. Dons é uma ferramenta. É o complemento para você ter coragem, para Deus realizar pela sua vida milagres. Para você orar pelos enfermos eles serem curados, para você expelir demônios, para as pessoas verem o sobrenatural de Deus pela sua vida. Acabou. É isto. Eu já contei aqui, talvez no culto domingo à noite, que nós tínhamos uma moça na igreja, e essa moça, ela era simplesmente uma cantora fantástica. Ela dirigiu o nosso grupo de louvor. Quando eu e a pastora assumimos a igreja, nós vimos um monte de coisa errada no grupo de louvor, e eu e a pastora demos um curso para aquele povo, para ela e para todo mundo. Quando acabamos o curso, ela disse assim para nós: acabou o curso, pastor? Acabou. O senhor quer que seja assim? Então eu estou entregando. E todo o grupo entregou. Ficou a pastora Elaine cantando, não é isso mesmo? O Claudinho tocando o tecladinho Cássio e mais uma jovem com você. Então o grupo de louvor virou pastora Elaine, uma moça e um tecladinho. Bom, amém. Passou um tempo. O pai dela era o meu melhor diácono. Nunca, irmão, com todo respeito aos meus diáconos aqui, mas diácono igual aquele eu nunca vi na minha vida. Fantástico, irmão Manuel. Um dia ele me chama e fala: pastor, eu queria que o senhor fosse na minha casa. Minha filha está assim, assado, se trancou num quarto. Olha, e começou a contar. E eu falei: nós vamos lá. Foi eu e a pastora lá. Chegamos lá, no quarto da menina. Ela estava lá deitada, depressão, um monte de coisa, querendo se matar, aquelas coisas do diabo mesmo, né? Aí eu estranhei o quarto, porque o quarto tinha uns mil ursinhos de pelúcia. Já viu isso? Fiquei bobo de ver, tinha ursinho de pelúcia de tudo quanto era jeito. Olhei assim e falei: vai gostar de ursinho de pelúcia assim, lá nos Estados Unidos, que lá tem bastante, né, urso. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: esses ursinhos de pelúcia foram feito o trabalho neles, para ela. E aí? Fala ou não fala? Como é que você faz isso? Irmão, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não fala. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você fica quieto, vai embora e a mulher continua do mesmo jeito. Nós fomos orar numa casa, eu já falei isso. Nós expulsávamos o demônio da moça, voltava, não aguentava mais. Nós começamos 8 horas da manhã, era 1 hora da tarde, o pastor Joel tinha que trabalhar e falou: fica aí, se vira. Quando ele está saindo na porta, o Espírito Santo falou para ele: volta, atrás do sofá. Ele voltou, eu falei: você voltou? Ele falou: voltei porque o Espírito Santo falou que tem um trabalho atrás do sofá. O que é isso, irmão? Não é o Espírito de Deus? Quando nós puxamos o sofá, não tinha lá uma imagem do Buda, com os negócios tudo dentro, que tinham feito para a moça? Quando nós pegamos aquilo, ela começou a gritar, e nós expulsamos o demônio saiu, não voltou mais. O irmão Luiz pegou, tentou arrebentar com a marreta, não conseguiu quebrar. Aí ele foi na casa dele, fez uma fogueira e o bicho estourou. Sabe o que é isso? Dom. Esse é o dom.
Deus quer te dar esse tipo de coisa, que é para o mundo falar: opa, esse homem, essa mulher é diferente, tem alguma coisa neles diferente. A moça dos ursinhos de pelúcia estava lá morrendo. Eu disse para o pai e para a mãe dela, falei: irmãos, Deus me mandou dizer para vocês que todos os ursinhos têm um trabalho feito. Ela tinha acabado, ela, o rapaz, um namoro lá esquisito, e o rapaz era macumbeiro. E no fundo, assim, hoje tem uma grande avenida, que é a Ticatira, Elaine. Hoje é uma grande avenida, mas era um rio. O pai pegou aquilo e encheu, foi 5 sacos. Mas saco de 100 litros. E levou alguns na mão, que era grande. Tocou fogo e jogou no rio. A moça ficou liberta na hora, para a glória de Deus. No outro domingo ela foi lá, pediu perdão para mim, para o pastor, e falou: quero voltar ao posto que Deus me deu. Hoje, se eu tenho um filho lá nos Estados Unidos, que Deus tem usado ele de uma forma tremenda, é porque essa moça ensinou ele. O que é isto? Poder, dons do Espírito Santo. Deus quer te dar isto. Deus quer que você não seja simplesmente um crente nominal, mas um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Veja só, esses secessionistas dizem: não, acabou. Que acabou o quê, irmão? Agora a Bíblia, ela é muito sábia. Quando Paulo escreveu, tinha algumas coisas lá na igreja de Corinto que eles extrapolavam. E eu vejo nos dias de hoje muita gente achando, porque Deus usa, é mais crente do que o outro. Outra coisa, se você tem costume de ficar correndo atrás de profecia, atrás de crente que porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que? Não corre atrás não, ele vai te seguir. Você pode glorificar a Deus por isso. Não é para correr atrás, ele vai te seguir. Mas para que ele te siga, você precisa ter uma vida irrepreensível e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e o Senhor vai te usar. Agora, o que a Bíblia nos adverte? Primeira coisa, conhecer os dons. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não é para ser ignorante, para você entender. Que mais? Buscar os dons. A Bíblia diz que eu preciso buscar. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu posso procurar o melhor? Pode, a Bíblia manda. Eu quero ter o dom de revelação. Vai buscar, que Deus vai te dar. Eu quero dom de interpretação. Deus vai te dar. Que mais? Zelar pelos dons. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Zelar, irmão, é quando Deus te dá, cuide. E como é que você cuida? Orando, buscando, lendo Bíblia. E sendo fiel e sendo obediente à palavra de Deus. Ter autodisciplina nos dons. E o espírito dos profetas estão sujeitos a quem? Aos profetas. Então vamos lá. O espírito dos profetas estão sujeitos ao profeta. Esse negócio de falar: Deus está me usando aqui, eu não vou parar. Opa, pode parar. A hora que você quiser parar, para. Eu vejo lá o bispo Samuel, quando alguém começa a profetizar, ele fala: se for de Deus, continua. Se não for, manda parar agora. Porque quando é de Deus, continua. E Deus fala. Mas Deus tem o tempo para falar. Outra coisa, ter decência e ordem no exercício dos dons. Mas faça-se tudo de forma decente e com ordem. Se Deus estiver usando alguém em língua estranha, se tiver intérprete, amém. Se não tiver, o que está falando língua estranha, cessa, para não atrapalhar o culto. Por quê? Porque falar língua estranha, eu edifico a mim, eu não edifico a igreja. Para edificar a igreja precisa ter o quê? O intérprete. Ok? Não desprezar os dons espirituais. Não extinguais o Espírito. Não desprezais as profecias. Nós não podemos desprezar. A única coisa que a gente tem que entender: se for de Deus, cumpre. Se não for, não vai cumprir. Entendeu? Eu já contei aqui para vocês. Eu, numa segunda igreja que eu dirigi, muito imaturo, no domingo à noite, falei para a igreja: irmãos, amanhã eu vou falar com o pastor Lupércio, que nós vamos derrubar essa igreja e vamos fazer outra. E a igreja deu glória a Jesus, aleluia, e pulou. Fui lá falar com o pastor. Ele falou assim: ô irmão, olha, muito bom esse negócio aí, viu? Só que o irmão espera, porque agora a gente vai comprar o terreno da igreja sede do Brás.
Então, todas as construções estão paradas, não vamos comprar nada, é tudo para cá. Eu falei, mas eu falei para a igreja ontem, pastor Lupércio. Ele falou, não, também você fala, agora volta lá e fala que não vai. Simples, você não falou? Volta lá e fala que não vai. Eu falei, mas e agora? Para voltar lá e falar, irmão, como é que você faz? Peguei, saí da sala dele, com uma cara feia, murmurando. Fala para você, murmurando, pastor, não está entendendo, a congregação lá está caindo. Sentei no banquinho, meu irmão veio perto de mim e falou, e aí, como é que foi? E o pastor, quando ele viu minha cara, ele falou assim, não deixou? Eu falei, não deixou. E agora, o que você vai falar para a igreja? Eu falei, eu vou falar que ele mandou falar, que não vai fazer. Nisso veio a filha dele, o filho, olhou assim para mim e falou assim, mas que cara que é essa daí? Eu falei, é minha cara. Não, não é tua cara não, você é um cara alegre. O que aconteceu? Aí eu expliquei. Aí a filha dele falou assim, mas meu filho, você é bobo mesmo. Você não sabia, o papai não está falando que vai parar com tudo, que tem que comprar o terreno. E você vai falar, agora o que você vai fazer? Eu falei, não, tudo bem. Isso passou. 2 irmãs, eu sentado no sofá ali, só eu sentado no sofá. Todo mundo em pé, eu com aquela cara de, sabe, de Maria arrependida. Aí passou minha irmã e voltou. Depois de 6 meses eu descobri que essas irmãs eram de Mogi Guaçu ou Mogi Mirim, não sei dizer de quais cidades. Voltou, veio profetizando, colocou a mão assim no meu ombro e falou assim, meu servo, o que você veio buscar hoje, você vai levar hoje. Porque eu estou nesse negócio. Acabou. Aí eu virei leão. Falei, pera um pouquinho, Deus está falando, os filhos do pastor viram. Os filhos do pastor viram, o moço e a moça. Aí perguntou para mim, e aí elas falaram em língua estranha, falou ali, eu senti o poder de Deus, meu irmão falou língua estranha, e elas foram embora. Aí os filhos do pastor perguntou, é da tua igreja? Falei, nunca vi, nunca os vi. Aí o pastor Márcio falou, então Deus falou, vamos lá de novo. Quando eu chego na sala do pastor de novo, ele bate na porta assim, e o pai dele falou, o que foi? A junta conciliadora do Estado estava lá. Bispo Manuel Ferreira, Samuel Ferreira, Bispo Abner, os pastores, tudo lá, tudo já sentado para fazer a reunião. Aí ele botou a cabeça assim e falou, pai, o pastor Ismael, não, eu já falei que o pastor Ismael está tudo certo. Ele falou, mas mudou o negócio, pai. Mudou o quê? Mudou o quê? Ele já tinha dado uma ordem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, quem muda é Deus. Quando Deus muda, homem nenhum põe a mão. Quando Deus muda, acabou. Acabou. Se Deus fala, Deus cumpre. Se você tem o dom espiritual, se você tem, Deus vai te usar, a igreja vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada, as pessoas à sua volta vão ser abençoadas, porque você tem. Mudou o quê? Pai, aconteceu isso. Aconteceu agora? Agora. O pastor Pedro falou, cadê o irmão? Está aqui, manda ele entrar. Irmão, eu entrei, a junta todinha mandou ajoelhar, falou, orou por mim, falou, vai filho, faz o que tem que fazer, só que tem uma coisa, assim mesmo. Não me põe a mão no dinheiro da igreja. Faz campanha, porque não tem como. Eu falei, pastor, fique em paz, vai lá ver a igreja que eu fiz. Pastor Rodrigo já viu essa igreja, aquela da praça? Você viu também, pastor? Pastor Enéas também já viu. É uma das igrejas mais bonitas que tem no Campo do Brás. Deixa eu dizer uma coisa a você. É isto que eu quero que você entenda. Você tem que ter este dom. Você tem que ter essa coisa maravilhosa, não desprezar, não proibir. Porque quando Deus usa, você vai ver coisa extraordinária. Você vai ganhar como o nosso irmão ganhou. O pai de santo, a mãe de santo, o filho de santo. Tudo quanto é santo vai ser santo de verdade. Aí vai virar santo. Veja só, capítulo 12 de Coríntios, e nós vamos ficar restrito ao conhecimento. A partir de terça-feira, a gente vai desmembrar. Então veja só, são 9 dons que capítulo 12 menciona. Estes 9 dons, eles são divididos em 3 partes, e cada parte em 3 itens. Como é que é isso, pastor? Vamos lá.
Primeiro grupo, dons de revelação, que envolve o quê? Dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo, dons de poder, que é dons da fé, dons de curar, dons de operação de milagre. Terceiro grupo, dons de inspiração, que é o quê? Dom de profecia, variedade de língua e de interpretação de língua. Nós vamos esmiuçar esses 3 pontos nos próximos cultos. O que você precisa entender hoje é que o dom da fé não é a fé que você creu em Jesus. Não, é outro tipo de fé, tá? Dom de curar, você já entende bem. Operação de milagre. Qual a diferença da operação de milagre para a de cura? Você vai aprender isto, mas existe uma diferença, porque o dom de milagre é o sobrenatural. É o sobrenatural que eu já contei aqui 1 milhão de vezes, do irmão que chegou no Paraná, a mulher morta no caixão dentro da igreja. Ele mandou todo mundo sair e falou: Deus, o Senhor mandou eu para cá, minha mulher morreu. E ela estava grávida. Eu não posso ficar sem mulher, preciso fazer a obra de Deus. O Senhor falou que eu vou fazer uma grande obra aqui, mandou todo mundo sair e fechou a porta. Orou, a mulher ressuscitou. Sentou no caixão, quando ele abriu lá, todo mundo caiu de joelho e a cidade todinha se converteu praticamente. Isto é o quê? Este é o milagre. Depois tem o inspiração, dom de profecia, variedade de língua, interpretação, que nós conhecemos bem. E depois tem o quê? O dom de revelação, que aí é aquilo que a igreja precisa demais, irmão, tá? É aquela coisa de você abrir a sua boca. Mas eu não fiz seminário, pastor. Eu não fui na faculdade teológica. Pastor, eu não fiz faculdade, nem a USP, nem... Mas quando você tem palavra de sabedoria, que é um dom, você abre a tua boca e na sua simplicidade o Espírito de Deus vai operar. Acabou. Eu disse aqui numa reunião domingo passado para um grupo: gente, é importante estudar, é importante fazer, tudo é importante, mas o que é importante é nós ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isto que é importante. Eu falo, gente, da minha sogra, nem minha mãe era assim. Minha mãe era calada. O dom da minha mãe era outro, mas minha sogra, meu Deus do céu, irmão, minha sogra era uma paraibana que mal sabia escrever. Era uma paraibana que sabe, nós vai, nós fica, nós fumo. Era isto. Mas aquela mulher, quando abria a boca, misericórdia, ela queria ganhar a Casa Bahia inteira para Jesus. Nós fomos comprar lá alguma coisa para ela, e ela não tinha cartão, não tinha nada, então a gente passava o cartão da gente. E ela pagava. Aí, nós estamos dentro da Casa Bahia, no shopping Aricanduva, é o maior shopping da América Latina, para quem não conhece, tá? Não tem shopping maior que aquele, né, pastor Rodrigo? O pastor falava que era o da Barra. Aí eu levei ele lá no shopping, ele falou assim: misericórdia, isso aqui é uma cidade. Nós estamos dentro do shopping Aricanduva, com a minha sogra, Elaine, e comprando lá uma geladeira, alguma coisa. Aí vem aqueles caras do microfone, né? Ô, senhora, quanto tempo a senhora é cliente aqui? Ah, eu só compro aqui, aquele jeitão, minha paraibana, eu só compro aqui, Casa Bahia, aqui faz os carnezinhos e tal. Oh, que bom. Aí o cara deu o microfone na mão dela. Para quê? Para quê? Irmão, aquela mulher falou 10 minutos de Jesus. A casa lotada. Quando nós começamos a sair, todo mundo em cima da minha sogra pedindo oração, querendo saber. Eu falei: Jesus amado, o que é isto? Poder, dom de Deus, dom do Espírito Santo. Deus quer te usar na sua simplicidade, da sua forma de ser. A única coisa que você precisa ser é cheio do Espírito Santo de Deus. Nada mais do que isto. Irmãos, dos 12, só tinha um que era médico, e foi por um acaso. Os demais eram homens simples, pescadores, trabalhadores. Vê se Jesus pediu currículo.
Eu vou aqui escolher 12, eu quero os currículos, eu quero saber. Não, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Foi assim que ele escolheu. O Senhor te escolheu. Para quê? Para você ser cheio do poder de Deus. Para você abrir a tua boca e as pessoas falar, mas que é aquilo? Aquela mulher, aquele moço, aquela moça. Quando ele abre a boca, alguma coisa acontece. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deixa eu fechar dizendo uma coisa a vocês aqui hoje. Tudo que é de Deus é alvo de Satanás. Pensa nisso. Satanás, ele vai querer imitar, ele vai querer usar para poder enganar a muitos, tá? Nós precisamos ter cuidado, muito cuidado. Quando Paulo fala à igreja de Corinto, ele estava preocupado com a igreja que estava entrando por um caminho errado, tá? 1 Coríntios capítulo 3 diz assim, versículo 1, irmão, não lhes pude falar como espiritual, mas como a carnais, como as crianças em Cristo. Dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, e vocês não estão sendo carnais e agindo como mundano. Por que ele está falando isso? Porque era uma igreja que dizia que era igreja, mas o cara falava em língua estranha, o outro interpretava, o outro tinha visão, mas vivia, um brigando com o outro. Um querendo aparecer mais do que o outro. Briga dentro da igreja. Eu sou maior, não, pastor Eli, eu sou maior que o pastor Eli. Não, eu sou maior do que o Éder. Não, eu sou maior do que o Paulinho. Ai, maior? Que é isso, irmão? Não, por que eu sou maior? Não, porque eu falo língua estranha mais do que você, irmão. Eu quando começo a falar língua estranha aqui, não paro mais. Que é isso, irmão? Para. Não, eu tenho dom de visão. O senhor tem dom de quê? Eu não tenho dom nenhum, então eu sou maior que você. Que é isso? Deus dá para edificação da igreja. Deus não dá, irmão, para você se aparecer. Eu tenho os dons aqui, pode vir na minha casa aqui que eu vou fazer um revelamento. É revelamento mesmo, tá? Não é revelação não. Irmãos, Ben-Hur, meu filho, quando ele pensou em ir embora para os Estados Unidos, ele tinha um apartamento aqui, ainda que estava pagando apartamento, mas era dele. Um lugar muito bom, em frente ali o shopping, comprou, tá pagando, tinha o seu carrinho, estava tranquilo. A mulher dele, a Roberta, é formada eu vou lembrar já, eu esqueci o nome do troço lá, biomédica, isso, biomédica. Ela é biomédica, o menino o Ben-Hur é formado em psicologia, tudo bem. Aí ele um dia procura a minha mãe e fala, mãe, pai, eu preciso falar uma coisa para vocês. Sim? Eu vou vender tudo e vou embora. Está doido, meu filho? Eu estou orando a Deus com a Roberta, nós queremos ir embora. Eu falei, não, está doido. Embora. Que é isso? O que está te faltando? Nada. Eu quero ir embora. Ficou entre eu, ele, a mulher dele, a pastora, e a mãe dela. E o pai dela, que naquela época era vivo. Ninguém comentou com ninguém. E nós orando, vamos orar, não vamos entrar nessa de, vamos orar, vamos orando. Quando foi, no último ano que ele esteve aqui, era naquele grande culto que nós fazemos todos os anos, a ceia geral, último culto, acabou o culto, todo mundo alegre, ele estava aqui em cima, reuniu com o grupo, subiu um moço aqui, de uma das nossas congregações, que não tinha intimidade com ele, não tinha intimidade com ninguém, ficou esperando ele, que ele acabou de orar, falou, irmão Ben-Hur, preciso falar com o irmão. Ele atendeu o rapaz aqui em cima, bem aqui, ó. O rapaz falou assim, Deus mandou te dizer o seguinte, que aquilo que está no teu coração de você ir embora daqui, pode ir porque ele está nesse negócio. Irmão, ninguém sabia. Só nós é que sabíamos. Acabou. Ele vendeu o apartamento numa semana, vendeu o carro na outra semana, já foi embora. E Deus está abençoando ele lá. Deus está abençoando o meu filho lá. Já comprou outra casa aqui, já tem uma casa. O dia que amanhã, se ele falar, eu quero ir embora para o Brasil, já comprou uma casa aqui. Deus abençoa meu filho. Deus está abençoando lá.
né? Como vocês viram, minha nora vai ter outro neném, ele está alegre com Jesus, as coisas estão acontecendo de uma forma maravilhosa, possivelmente algumas coisas dando certo, logo, logo ele vai poder viajar para o Brasil, aí eu não vou precisar mais ir lá, ele que vai vir para cá, mas Deus está abençoando. Por quê? Porque Deus falou, Deus disse, assinou embaixo e vai embora. E o Ben-Hur, irmão, ele parece muito com a mãe dele. A pastora saiu porque, irmão, ela está tendo uma conferência nesse exato momento. Ela falou, vou ficar até 8h30, depois eu vou descer. Está lá na minha sala numa conferência, tá bom? Da faculdade, por isso que ela desceu. Mas o Ben-Hur parece muito com ela. A pastora, ela tem aquele jeito dela, ela não gosta muito de aparecer, ela não gosta de muita festa, é o jeito dela. E o Ben-Hur é a mesma coisa. Ele chegou numa igreja, lá em Boston, não conhecia ninguém. Não conhece ninguém. Aí o pessoal, está chegando e tal. Hoje, irmão, ele já é líder de louvor da igreja. Mas nunca pediu. Está pensando que ele chega lá e não. Deus vai dando. Porque Deus assinou embaixo. O que é isso? Dons do Espírito Santo. Terça-feira que vem, mesmo que as mulheres não vão cantar, e não vão cantar porque vai ser os homens, nós vamos falar sobre os dons de revelação. Nós vamos falar sobre o dom da palavra de sabedoria, nós vamos falar sobre a palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Isso aqui você não pode perder. Para você ter entendimento do que é isto, para você buscar, e você vai começar a ver Deus te usar de uma forma tremenda. Você vai falar, puxa vida, mas é possível? É possível. Baixa a cabeça, nós vamos orar agora. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra desta noite, para que demos aí nesse início de hoje, para que a tua igreja tenha conhecimento dos dons. Pai, que nós saiamos daqui hoje compreendendo que essa ferramenta, que é os dons espirituais, é a maior ferramenta para a igreja crescer em todos os níveis. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor Jesus, da tua igreja, tenha misericórdia dos obreiros, e que nós, Senhor, de verdade, sejamos cheios do Espírito Santo. Amém.